Olá amigos, como vão? Espero que estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Reflexões Extra Classe aqui no canal. Hoje eu estou contando com a participação do meu amigão aqui, ó, o professor Guga, que talvez você imagine Guga é Gustavo, Gutenberg, Godofredo. Não, professor José Luiz Singe Albuquerque, professor da UFOP, mestre, doutor em Direito, que leciona Direito Internacional na escola e que veio aqui para me ajudar para que se esclareça a seguinte questão. Depois que houve o vazamento das informações acerca da Lava Jato, do telefone, da troca de mensagens, da promotoria e do juiz Moro, houve quem se voltasse contra o jornalista que publicizou essas informações, que é o Glenn Greenwald. E o pessoal estava pedindo aí, ó, extradição, deportação, expulsão, forca, tudo quanto é tipo de coisa para o Greenwald, porque ele foi o jornalista que divulgou essas informações. E o pessoal está meio que trocando as expressões aí. Então eu chamei o Guga aqui, meu amigão, mora aqui perto de casa também, meu vizinho, para que me ajudasse a esclarecer. É a mesma coisa? O que é extradição? O que é deportação? E mais, é o caso de submeter esse jornalista a isso? Independentemente de você gostar ou não do jornalista, eu particularmente, eu tenho assim, sentimentos dúbios em relação ao Greenwald. Eu acho ele uma pessoa assim, intrigante, embora ele seja ligado ao PSOL, que está longe de ser partido de minha preferência, ele tem um compromisso com liberdade de expressão que nem mesmo são todos os liberais que têm. Então ele é um cara assim cheio de nuances e que agora está aí mais do que nunca no Brasil sob as luzes dos noticiários e o pessoal querendo a cabeça dele. Guga, me ajuda nisso aí. Dá para extraditar o Greenwald? O que dá para fazer com o Greenwald? E depois o que dá para fazer com essa pessoa que fica com esse martelo aqui no andar de cima aqui de casa, pelo amor de Deus. Uma crise internacional por vez, né? Então, é um prazer estar aqui com você, Cláudio. Eu gosto muito do seu programa, acompanho desde o começo, né? Já são tantos que me lembro dos primeiros você fazendo e a gente dando opiniões e tudo. É incrível ter chegado onde você chegou com isso, né? É um caso interessante. E aí, nossa meta aqui hoje é não entrar no mérito da discussão em si, e sim na questão internacional, né? Que envolve a possibilidade de deportação, extradição, expulsão, essas questões que são polêmicas e que ganharam a mídia. Aí tem um dos trending topics dessa semana foi deporta Greenwald, uma coisa assim. E aí a questão é o seguinte, de fato, o Estado ele tem como prerrogativa, como um atributo da soberania, essa coisa do controle do seu território no que se refere ao estrangeiro, possibilidade dele entrar, dele permanecer no território e a capacidade dele ser retirado obrigatoriamente, né, a saída compulsória desse estrangeiro. E isso tudo é regido por normas do direito internacional e do direito interno, então assim, não é tão arbitrário como já foi no passado, né? Essa coisa tem sido objeto de uma série de regras, inclusive no Brasil a Lei de Imigração de 2017 é uma norma bastante moderna, sofisticada e que detalha bastante essas questões. Então vamos lá. A primeira expressão é deportação. Deportação se refere a uma situação na qual o estrangeiro entra no território nacional de maneira irregular, ou então ele entra de maneira regular, mas a sua permanência se torna irregular. A palavra-chave, então, é regular, irregular, ou seja, não se trata de uma questão de um crime, não se trata de uma questão muito grave, sim de verificar se a situação jurídica desse estrangeiro, no que se refere ao direito dele estar ou dele entrar, de permanecer no território nacional, se está de acordo com as normas, né? A deportação é uma coisa relativamente simples, que havendo alguma irregularidade, ela pode vir a ser sanada. No caso de tudo que a gente sabe, não tem nenhum indício de que indique que ele possa ser deportado, porque a sua entrada no território nacional foi regular, né? E a sua permanência aqui deve provavelmente ter um visto temporário, que garante a ele o direito de trabalhar,
né? Se ele tivesse, por exemplo, uma pessoa que vá para um país com visto de turista, que admite certas atividades, mas não outras. Por exemplo, a pessoa que entra no país com visto de turista não pode exercer atividade remunerada. Se um estudante vai para um país com visto de turista e começa a trabalhar para fazer um bico e tal, ele pode ser deportado, né? Então, essa é uma situação de deportação. Ou se o visto era para 3 meses, a pessoa passa 3 anos, isso também é outra situação. Que não é o caso, né? então, do Que não é o caso dele, né? Apesar de não ter as informações específicas sobre o caso dele, tudo indica que ele não está numa situação irregular, passível de deportação. A segunda expressão que tem sido muito utilizada é da expulsão. É claro que expulsão é uma palavra que também faz sentido no jargão comum, né? As pessoas falam expulso, expulsão, mas no direito internacional, nessa matéria, ela tem um significado específico, né? A expulsão é uma possibilidade que se cogita no caso de uma pessoa ter cometido algum crime pelo qual ela foi condenada. Então a gente tem aí fortes razões para o Estado não querer que aquela pessoa continue no território nacional. Então poderia-se falar de expulsão se ficasse demonstrado que o Greenwald, eu falo Green, eu confundo as coisas, que o Greenwald tenha participado de alguma forma da prática de ilícitos para conseguir essas informações, né? Se ele fosse julgado, condenado, entendi. Aí um terceiro procedimento, que seria o procedimento de expulsão. O que não é o caso também, porque o jornalista tem direito a sigilo de fonte e se ele recebeu essas informações sem participar do processo de obtenção das mesmas, ele não cometeu ilícito que justificaria então isso não. E você teria ainda a deportação? A deportação foi a primeira que a gente falou, né? Expulsão a segunda e extradição é a terceira mais famosa, né? Extradição também é interessante a gente entender que tem uma pequena diferença dessas outras modalidades anteriores, que falam de saída compulsória do estrangeiro. A extradição é um mecanismo de cooperação judiciária internacional, pela qual, quando uma pessoa comete um crime num país, e aí antes de ser julgado, ou depois de ter sido condenado, enfim, cometendo crime em um país, vai para o outro país, por exemplo, se ele tivesse vindo ao Brasil depois de ter cometido um crime nos Estados Unidos, aí os Estados Unidos poderia pedir a sua extradição, ou seja, o governo dos Estados Unidos poderia pedir para o governo brasileiro capturar essa pessoa aqui e entregá-la para que ele fosse lá processado ou punido por crimes que ele já teria sido julgado e condenado, se fosse essa a hipótese. Então, extradição pressupõe que o crime aconteceu em um outro país e o país onde o crime aconteceu pede para o país onde a pessoa se encontra que essa pessoa seja capturada e entregue. A extradição implica isso. Então, se alguém acha que ele cometeu algum tipo de ilícito aqui no Brasil, o instituto aplicável não seria o da extradição. Extradição pressupõe que o crime foi fora e só quem poderia pedir extradição é o país no qual o crime teria acontecido, né? Ainda que seja para julgar, né? Às vezes ele poderia ser ainda inocentado, mas enfim, quem pode pedir é o país onde o crime teria acontecido. Então também não cabe essa hipótese aqui, né? Então, pessoal, é isso. Eu não estou falando aqui que você deva gostar do jornalista, que você deva concordar com o trabalho dele, mas do ponto de vista estrito do direito, não existe fundamentação para esse tipo de tratamento que o pessoal quer dar. Se adiante descobrirem que ele tem algum conluio criminoso, aí a situação muda. Mas até agora, eu acho difícil que esse tipo de medida mais autoritária possa ser tomada contra o jornalista. E é isso, gente. Com isso, com a ajuda do Google aqui, eu respondo a quem tenha questionado para mim nas redes sociais se era o caso de punir o Greenwald e como que essa punição poderia ocorrer. Eu não vejo esse caminho por enquanto. Inclusive em razão da questão do sigilo de fonte, que faz com que, se ele estiver só publicizando a informação, ele não esteja cometendo ilicitude nenhuma. Então é isso, pessoal. Obrigado a quem tenha me acompanhado até aqui. Normalmente o pessoal pede para que as pessoas assistam os vídeos com o fone de ouvido. Eu vou falar para você não ouvir o fone, porque esse martelo aqui no fone vai destacar e tá matando a gente aqui
o dia inteiro esse martelo. Até o Bluetooth, o cachorrinho, coitadinho, não tá conseguindo dormir. Brigadão, Guga. Obrigado, gente, pela atenção. Espero encontrá-los de novo em um próximo vídeo aqui no canal. Até a próxima.